Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. Precificar é pensar e agir de uma maneira estratégica para definir o preço de um produto ou serviço. Significa estabelecer preços que cubram os custos e ainda gerem algum retorno para o varejista. A precificação no varejo é um processo que demanda muita atenção, pois envolve diversas variáveis como concorrentes, impostos, elasticidade, sazonalidade, percepção do shopper, política da empresa, entre outras coisas que deixam a conta muito mais complexa. Por esses motivos, e pelo fato de muitos considerarem a precificação correta a alma do negócio, trouxemos um especialista no assunto com mais de 20 anos de experiência em TI e fundador de uma empresa reconhecida como uma das 100 startups mais promissoras do Brasil. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com Carlos Schmidl, que é CEO e fundador da Predify. Seja muito bem-vindo, Carlos. Fala, Wilson, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fala, pessoal. Bom, prazer poder falar com vocês, prazer poder falar um pouquinho de precificação e da Predify também. Maravilha. Carlos, antes da gente bater esse papo aqui sobre o tema do podcast, eu queria que você se apresentasse, para as pessoas que estão nos vendo ou nos escutando, conheça mais sobre você e também de onde veio a ideia de criar a Predify. Legal. Bom, sou um apaixonado por matemática e por programação desde criança. Sempre quis desenvolver, né? Quando era criança, sempre me perguntava o que você vai ser quando crescer e tal. Quero ter uma empresa de software, né? Sempre gostei muito da Microsoft e tudo isso, né? E aí eu cursei matemática pela Universidade Federal de São Carlos. Acabei não me formando para começar a empreender, né? E aí eu comecei a empreender, né? E depois eu cursei administração para aprender um pouco mais, né? Não deu muito certo quando eu comecei a empreender, né? E no fundo, né, resumindo a história, quebrei 4 vezes e em todas elas, precificação era um dos grandes erros que eu cometia. E aí chegou aquela hora que de tanto bater a cabeça, você fala, preciso ver o que eu errei, né? Olhei para todos os projetos e tal, precificação era realmente uma dor, né? Participei de uma pesquisa, né, com vários empreendedores, né? Validei muito a solução e foi quando eu percebi que realmente precificação, além de ser uma grande dor, era também uma grande oportunidade de negócio, né? E aí no final de 2017, né, sentei de novo, peguei um computador, comecei a programar e desenvolvi o Predify, né, que foi lançado no início de 2018. Né? E aí, desde então, a gente vem trabalhando com precificação. E, basicamente, resumindo, né, a minha história. Legal, muito legal conhecer essa história. O típico brasileiro, né, que é empreendedor, foi estudar, foi entender o que não estava dando certo, que quebrou, mas que não desistiu, né, e que agora até consegue também ajudar outras pessoas e empresas. Então, parabéns por você continuado, não ter desistido nunca. É muito legal escutar histórias assim. Acho que a conversa vai ser bem legal, bem inspiradora também. Você já comentou um pouquinho, principalmente ali sobre a importância, né, da precificação, para você entender que a precificação foi o grande problema de você ter quebrado ali as 4 vezes. Mas para dar um pouquinho mais de base, né, para a nossa conversa, o que é a precificação, né? Qual que é a importância de precificar corretamente os produtos lá da sua loja ou seus serviços? Legal. Bom, desde que o mundo é mundo, existe precificação, né? Então, tipo, a partir do momento que alguém teve a ideia de, vamos trocar produtos e criar o comércio, a partir daquele momento já existia precificação, né? Eles tinham formas de entender o valor do que estava sendo negociado e a partir dali começar a precificar, né? Porém, durante muito tempo bom, vocês aí da Bluesoft sabem também, a grande maioria das empresas acabava deixando um pouco de lado a precificação, né? Pensando que, é um processo simples, né? Eu posso aplicar apenas um markup e tal, né? E isso, na grande maioria das vezes, resolve. Até porque no Brasil, a gente herdou, né, da época da hiperinflação, o pessoal que está assistindo aí, né, do início dos anos 90 sabe que todo dia você precisava multiplicar por 2, por 3, por 4 para fazer um preço novo. E aí, essa política, né, mais simples de precificação acabou se tornando o carro-chefe, né? A melhor forma
forma de precificar. Porém, né, o preço final do produto é o que garante e é o que vai trazer todo o resultado para a empresa, né? Então, errar no preço significa que você está deixando dinheiro na mesa. Mesmo que você venda mais, mesmo que você consiga, por meio de outras ações, aumentar a quantidade vendida dos produtos. Mas deixar dinheiro na mesa, uma hora custa caro. Então, à medida que a tecnologia foi evoluindo, né, e mais variáveis passaram a interferir no preço, né, esse processo de precificar, hoje em dia, quando a gente fala de empresas do varejo, é praticamente humanamente impossível, né? Então, a importância da precificação está justamente nesse fato, né, de que você precisa entender todas as variáveis que interferem no preço do seu negócio, precisa definir o preço correto, né, e principalmente, a partir dessas informações e desse preço formado, trazer o resultado para a sua empresa, né? Então, não se trata de vender mais, né? Se trata de vender melhor com o preço correto, né? Então, basicamente, resumindo também um pouquinho da precificação, né? Perfeito. Uma aula, né? Pelo que eu entendi aqui, a precificação correta ela tem muito a ver com a saúde financeira da empresa, total, né? Perfeito. Não só pelo fato de você entender o quanto que você pode ganhar ali em cada item, numa categoria, mas também para saber os custos que estão envolvidos ali no comércio em geral, né? Tem muita coisa, como você disse, muita variável envolvida. E até aí para pegar um pouco mais a atenção ali do varejista, né? Você que já é um especialista no assunto, já passou por isso. Como é que ele sabe que ele está financeiramente saudável, né? Como é que ele pode enxergar isso? Pô, eu estou bem, eu estou vendendo muito, mas olha, eu estou deixando dinheiro na mesa, eu não estou enxergando esse dinheiro. Como é que ele enxerga isso? Uhum. Mais importante é que, mesmo que empresas adotem markup, não tem problema, não é uma metodologia que eu aconselho, que eu gosto, né? Porque eu acho que o markup ele simplifica demais o processo, né? Se você faz uma transição e junto do markup passa a entender de margem de contribuição, que nada mais é do que o quanto sobra, né, para pagar os custos fixos da sua empresa, né, os custos operacionais da sua empresa, depois de pagar todos os custos do produto, custo de venda, imposto e tudo mais, né? Então, quando você trabalha com essa margem de contribuição, você consegue entender qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa. Com esse ponto de equilíbrio, você vai saber o quanto você precisa vender de cada um dos produtos, né? E aí você pode fazer uma análise da curva ABC para saber quais produtos contribuem mais, né? E com essa informação, com o ponto de equilíbrio e a quantidade de vendas, você consegue se organizar para saber o que a gente chama internamente aqui na Predify, qual é o preço saudável, que é aquele preço que vai pagar todas as suas contas internas, né? Então, beleza, esse é o preço saudável, não necessariamente é o preço que você vai conseguir ser competitivo no mercado, né? E aí traz vários outros insights também. A gente pode ir falando aqui, vai saindo, é uma árvore mesmo, né, de decisão. E esses insights vão ajudar a saber exatamente a quantidade que precisa vender, qual é o preço saudável, qual é o preço que você tem que praticar para atingir o ponto de equilíbrio, né, o preço por categoria, né, por segmento, por loja, enfim, envolvendo várias outras informações. Mas acho que o principal é justamente você saber calcular a margem de contribuição do produto para saber quantos produtos você precisa vender para ter o ponto de equilíbrio com um preço saudável e aí sim atingindo a viabilidade financeira, né, da empresa. Perfeito. Também não tem jeito, né? A gente acaba falando em todo episódio aqui que é também entender muito bem o seu negócio, entender o mercado que você está inserido, conhecer o seu público, com certeza, ficar ligado aí nas notícias do setor, no que está acontecendo no mundo também, ver a concorrência. E olha só, já que toquei nesse assunto, né? Próxima pergunta. Sei que muitos aí acabam definindo também o preço, né? Além de usar só o markup, com base na concorrência. É a melhor forma de fazer isso, né? O quanto que a concorrência ele representa nessa fórmula na hora de definir o seu preço? Sim, e é legal que tudo que a gente fala de precificação dá para puxar, né, de costumes históricos, né? Então, tipo, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, todo mundo lembra das propagandas de televisão, né? Garantia de preço mais baixo, cobrimos qualquer oferta, o gerente enlouqueceu, né? Então, há pouco tempo atrás, né, um pouco mais de uma década, a concorrência era empresa da mesma rua.
Então, era muito mais fácil você ter uma política que a gente chama de pricing matching, né, que é basicamente seguir o preço da concorrência. Né, e só que, à medida que, principalmente com a evolução tecnológica e da internet, o concorrente deixou de estar na mesma rua para estar em qualquer lugar do mundo. Né? Então, hoje, principalmente segmentos de eletro aqui no Brasil, né, na verdade, qualquer lugar do mundo, você tem concorrente na China, né, e aos milhares, né? Então, quando você passa a seguir essa política apenas de price matching, você deixa também várias outras informações variáveis, né, que de fora do negócio. Então, é sempre muito importante você monitorar o concorrente para trazer para a precificação, mas levando em conta que não é apenas copiar o preço dele. Porque copiar o preço dele com o concorrente tem um contexto financeiro completamente diferente, custos operacionais diferentes, estrutura logística diferente. Então, é importante levar em conta o preço do concorrente, né? E ele passa a ser apenas uma das centenas de variáveis que interferem no preço. Então, basta, né, você monitorar o concorrente, mas tem que levar em conta que você precisa internamente saber se esse preço está de acordo com as suas políticas, com as suas regras de negócio, né? Então, ao mesmo tempo que a gente identifica qual é o preço saudável, né, a partir dos custos, né, como a gente falou há pouco, a gente também identifica o preço competitivo, que é aquele preço que vai ajudar a sua empresa a estar mais competitiva com o mercado. A gente faz análise simples, né, de índice de competitividade, mas é extremamente importante, não tem como hoje não monitorar o concorrente, mas tem que levar em conta que não é apenas copiar o preço do concorrente, existem muito mais variáveis por trás, né, e aí a gente pode até trazer para a mesa também essas variáveis, né? Por que seu concorrente consegue ter uma estrutura logística e oferecer um frete mais barato? Né? Será que basta, ou será que vale a pena a gente olhar só para o preço? Vamos olhar para o frete, vamos olhar para o... Né, quando a gente fala de e-commerce, marketplaces, né, o Buy Box traz ali informações riquíssimas, né, para a gente saber por que aquele cara está sempre melhor posicionado que eu, o que ele está oferecendo que eu não estou. Então, olhar o preço do concorrente é só um ponto de partida para uma gama de variáveis que vão vir, né, quando você começa a prestar um pouco mais de atenção nisso. Perfeito. E é uma curiosidade minha aqui, né, saindo até do roteiro que a gente tinha, como é que funciona, assim, a questão de precificar produtos? Se eu tiver uma loja física, aí você falou um pouquinho de marketplace, de e-commerce, faz sentido eu ter preços diferentes da onde eu estiver anunciando ali, ou não, ou isso é uma prática errada de fazer, é proibida? Como é que funciona essa parte de precificar em plataformas diferentes o mesmo produto? Pode, não pode? Pode, é comum. Há uma certa tendência, né, principalmente quando a gente pensa de varejo alimentar, e por conta da pandemia também, os preços do físico e do online estão se equiparando. A logística está ficando mais acessível, né, as empresas estão se estruturando melhor, então os preços do físico no online estão se equiparando. Mas quando você vai vender, por exemplo, em marketplaces, tem N marketplaces, cada um com políticas de comissionamento diferentes, então o preço acaba sendo diferente em cada um deles. E no e-commerce, no online também, ainda tem a precificação dinâmica, né, que permite que leve em conta várias outras informações, hora do dia, né, região da compra e tudo mais, que também fazem o preço variar. Então, é comum ter preços diferentes, né, no físico e no online, apesar de que há uma tendência aí de que eles se equiparem, né, no curto e médio prazo, talvez. E já que você falou de pandemia, né, teve alguma variável que entrou ou saiu na conta ali para definir o preço? Teve alguma coisa que entrou ali, poxa, agora a disponibilidade da pessoa, o horário que ele pode receber em casa, muda um pouco o preço? Porque a gente sabe que é um monte de coisa que pode influenciar ali, se você for atrás da precificação correta de todos os produtos. Teve alguma variável ali que entrou nessa conta depois que a pandemia ou durante a pandemia? Sim, eu acho que, principalmente durante a pandemia, né, algo que as empresas passaram a olhar um pouco mais foi a questão de que a economia não está indo bem.
E não adianta só aumentar preço, né? Então, algoritmos de precificação dinâmica permitem que você crie preços distintos de acordo com determinadas regiões e tal. Então, a gente já fez estudos com clientes, que, principalmente do varejo alimentar, que levavam em conta a renda média familiar de uma determinada região, de uma determinada unidade. Porque sabendo que uma determinada região tem uma renda média familiar um pouco mais baixa, a taxa de desemprego mais alta, não adianta você aumentar preço naquela região, porque tipo, a demanda vai cair. Aí entra o algoritmo de elasticidade, né? Então, tipo, essas variáveis, pelo menos aqui na Predify, né, que é algo que a gente já tem como cultura de buscar outras variáveis que vão interferir no preço, passaram a ter um peso maior, realmente, né? E aí algumas outras, né? Tipo, combustível, a volatilidade do combustível passou a interferir muito mais, né? Commodities, né? O preço do açúcar, por incrível que pareça, aumenta globalmente, interfere no preço do eletroeletrônico aqui para o consumidor final. Então, surgiram várias variáveis, mas acho que essas, né, mais econômicas, né, de taxa de desemprego, renda média do brasileiro, acabaram interferindo bastante, principalmente durante a pandemia. E aí, fazer tudo isso aí, juntar todas essas variáveis sem uma ferramenta, sem tecnologia, é impossível. Imagino eu. Imagina a quantidade de SKUs que tem no supermercado, imagina a quantidade de lojas que a pessoa tem em diversas regiões, diversos concorrentes, até aqueles que a gente nem sabe que existe. Como é que funciona a ferramenta da Predify? Quais são as vantagens que a ferramenta tem, ou que o varejista pode contar se ele utilizar uma ferramenta de precificação? Não dá para falar que é impossível, porque a gente não pode cravar, porque pode aparecer uma pessoa especialista em Excel que consiga resolver tudo isso. É pouco provável e essa pessoa vai gastar muito tempo resolvendo, né, tudo isso com planilhas, né? Mas essa grande quantidade de informação acaba deixando o processo extremamente moroso, né? Então, a ideia do Predify é justamente analisar a maior quantidade possível de variáveis que possam interferir no preço, né? E para isso, a gente desenvolveu o que a gente chama de inteligência artificial explicável, que é um modelo que analisa quaisquer tipos de variáveis e esse modelo é treinado para dizer se aquela variável tem peso ou não no preço. Então, por exemplo, a gente pode pegar a live do Carlos e do Wilson. Será que ela vai interferir no preço de alguma coisa? A gente consegue olhar o impacto dela, né, nas redes sociais e tudo mais e ver se isso tem uma relação, né? Claro, não dá para a gente definir uma relação de causalidade, né, mas dá para definir se há uma relação entre a variação de preço, né? Então, com isso, a gente consegue colocar quaisquer tipos de variáveis dentro do modelo, sejam elas numéricas ou textuais, né? Então a gente consegue monitorar a rede social mesmo, monitorar algoritmos do Twitter, né? Ver o que as pessoas estão falando e se isso acaba interferindo no preço. E aí, com essas informações, a inteligência artificial ainda faz análise de algoritmo de elasticidade, né? Tanto simples quanto cruzada, e forma para a gente o que é o preço competitivo, né? E depois elenca quais são as 10 principais variáveis que vão interferir no preço, né? Geralmente, preço do produto concorrente, a quantidade vendida, a região, né? Principalmente o pessoal que está nos assistindo, né, sabe que vender no Brasil é praticamente exportar, né? Porque para cada estado tem uma relação tributária diferente e tudo mais, né? Substituições, então tudo isso acaba interferindo. E a ideia do Predify é ajudar nesse processo para deixar tudo isso automatizado, né? Porque realmente seria humanamente impossível olhar para tudo isso, exceto os ratos de planilha, que com certeza tem muitos por aí, né? Perfeito. E tem algum case interessante ou algum número que você possa compartilhar de empresas que usam ferramentas de estratégia de pricing, até da Predify? Sim, tem um case bem interessante, inclusive esse case eu não posso citar o nome porque a gente tem uma exclusividade com ele, mas é uma análise de precificação para combustíveis, né? A gente identificou que essa empresa, quando a gente começou a trabalhar com ela no final de 2019, cerca de pouco mais, quase 60% das vendas ocorriam abaixo do preço de custo, por causa dessa volatilidade do preço do combustível no Brasil, né? E aí a gente passou a monitorar variáveis globais para tentar
prever o quanto o preço chegaria aqui no Brasil e qual seria o preço cobrado, né, pela Petrobras. E com essas informações, a gente conseguiu fazer alguns ajustes, né, e hoje eles trabalham lá, apesar da gente ainda estar em pesquisa e desenvolvimento, né, com essa empresa, ainda não fomos 100% para a produção, mas já é possível estimar que pode gerar um ganho de aproximadamente 6 milhões de dólares com pequenos ajustes na precificação, né? Claro que tipo, o preço do combustível vem aumentando muito, né? Isso já impulsiona, mas ajustes médios ali em torno de 2 centavos dariam resultados absolutos, né? Absolutamente maiores do que uma precificação normal, que infelizmente no mercado de combustíveis ainda é muito no chute, né? No feeling mesmo, na experiência de quem está precificando. Em outros casos, né, principalmente no varejo alimentar, a gente consegue reduzir o tempo de precificação, né, de uma quantidade grande de produtos, 25, 30 mil, em média 2 semanas, que era até levar em conta o promotor lá na loja do concorrente, trazer o preço, precificar, ajustar, colocar na gôndola, tudo, né? Hoje o processo de formação de preço é possível ser feito em poucas horas, né? Em média 2 horas, né? Para essa grande quantidade de produtos, né? E a gente já tem alguns resultados também preliminares, né? Que é possível, em alguns casos, chegar a aumentar em 9% a lucratividade do produto, né? Com ajustes, né? na precificação. Principalmente olhando para produtos curva B e C, né? Cauda longa, que são aqueles produtos que realmente multiplica por 2 aí e vê o que vai dar. Que o diretor, o responsável pelo pricing, não tem tempo de olhar para esses produtos com mais atenção. Então, a inteligência artificial consegue olhar para eles, faz os ajustes necessários, identifica qual é o melhor preço, e isso gera um resultado bastante interessante. Perfeito. E você que falou de tempo, já que você tocou nesse assunto, existe alguma regra ou alguma boa prática para trocas de preço dentro da loja? Poxa, sei lá, o meu concorrente fez uma promoção lá, deixa eu baixar rápido. Não, vamos esperar porque a gente está dentro do nosso plano ali. Tem alguma regra assim ou não? Vai de acordo com cada mercado? Como é que funciona essa parte de tempo de preço na loja para troca de preço? Ou troca tudo, ou não troca nada? Como é que funciona isso? Então, cada empresa pode definir a sua política dentro do Predify, né? Se ele quiser que seja tão rápido quanto identificou uma mudança no concorrente altere o nosso preço, é possível fazer. Mas ele pode definir algumas travas ali e tal, pode fazer alguns ajustes, né? Tem um workflow para essas aprovações, mas pode ser tão rápido quanto ele queira, né? Hoje, acho que a gente trabalha aqui com o mais rápido está em torno de 1 hora, né? Então, identificou o preço no concorrente, 1 hora depois está ajustado dentro da loja virtual. É claro, quando a gente fala de mercado físico, ainda tem o processo da impressão da etiqueta, chegar na gôndola, fazer o ajuste, né, e isso pode demorar um pouco. Mas é possível ser feito praticamente em tempo real. E esse é o ideal, né? E até mesmo para você deixar de ser reativo, né, ao mercado. O concorrente alterou o preço, soube 1 semana depois, até nesse período ele já ganhou você acabou deixando dinheiro na mesa, né? Mérito do concorrente, mas tipo, você deixou dinheiro na mesa. Então, quanto antes você perceber, né, e reagir, e até mesmo se tornar proativo, né, ditando também as regras, por que não fazer com que seu concorrente siga o seu preço? Né? E aí isso vai trazer mais resultado. Muito bom, Carlos. E como é que foi, né? Eu fiquei sabendo que vocês foram comprados, adquiridos pela Neogrid. Como é que foi esse deal entre vocês? Parabéns primeiro, mas como é que foi? Explica pra gente. Obrigado. Então, a Neogrid apareceu no ano passado, né, no início de 2021. Fiz uma apresentação para eles, né, sobre a Predify e tal, e na hora, sim, a gente percebeu que tinha um fit absurdo. Né? A Neogrid hoje é uma das maiores empresas de soluções de varejo, não só do Brasil, mas do mundo também, né? Atendem em vários outros países e tudo mais, né? E aí, quando eu apresentei, eles falaram, putz, essa é a Neogrid, essas são as soluções que a gente oferta, essas são as startups que a gente já comprou, e a Predify encaixa perfeitamente em todas essas soluções, né? A gente começou a fazer as negociações mais ou menos no início de maio de 2021, se concretizou agora em dezembro, né, de 2021, no finalzinho do ano, né? E agora a gente está justamente no processo de integração financeira e comercial para o Predify passar a ser mais um produto a ser vendido
pelo time, né, da NeoGrid. Mas a gente continua independente, né, continua trabalhando, né, como Predify também, mas foi bem legal, uma transação assim que para a gente já tem mostrado bastante resultado e realmente se mostrou uma decisão acertada. Perfeito, muito bom, parabéns mais uma vez. Carlos, quero agradecer a sua participação aqui no BlueSoft Podcast. Muito legal conhecer a sua história, ouvir as dicas de precificação. Quero pedir que você deixe as suas considerações finais e também divulgue os melhores canais de contato para quem quiser conhecer mais sobre vocês, sobre o trabalho da Predify, quiser bater um papo assim como esse que a gente teve aqui. Como é que as pessoas podem encontrar você? Legal, bom, podem me procurar nas redes sociais, né, Carlos Schmidl, né, para bater um papo comigo. Podem procurar a Predify também, a Predify está no LinkedIn, Facebook, Instagram, né, e procurem, né, pelas redes, né, no nosso site também. Vai ser um prazer, gosto muito de trocar informação, trocar ideia, né, agradeço muito o convite, né, e tem sido bem legal esse período, né, pós-deal, né, entendendo um pouco mais do varejo também. A Predify sempre foi uma solução, apesar de termos foco em indústria e varejo, a gente acaba sendo uma solução agnóstica, precificamos desde combustíveis até ingressos de clube de futebol, para você ter uma ideia, né? Mas eu tenho gostado muito de aproximar do varejo, que é onde a gente consegue entregar uma solução ainda mais parruda, com resultados bem mais robustos, né? Então vai ser um prazer conversar com todos que tiverem interesse, podem me procurar, me adicionar no LinkedIn, em todas as redes aí. E gostaria de deixar também só para fechar, né, uma pequena dica, né, que eu acho que é importante para o varejo, principalmente que a gente passa por mudanças muito rápidas, né, e quem acompanha os eventos, né, de varejo percebem que, tipo, de um ano para o outro a tecnologia evolui muito, né? Então, hoje a gente fala muito de precificação dinâmica, né, imagino que no curto prazo, entre 1 e 3 anos, essa precificação dinâmica vai vir para o físico também, com a popularização das etiquetas eletrônicas e tudo mais, e a partir desse ponto ela vai passar a ser customizada. Então, quem tiver interesse de olhar um pouco para o futuro, né, dá uma olhada em precificação customizada, em ética na precificação, principalmente para que esses preços não se tornem discriminatórios, né, porque vai ser possível você formar um preço para o Wilson, um preço para o Carlos, né, de acordo com as condições, mas de forma que isso não elimine uma parcela da população que não tenha tanto poder aquisitivo. Então, acho que o futuro da precificação vai estar em ser algo personalizado, customizado, e vai ser comum, né, ter preços diferentes para cada perfil de cliente, né? Então, acho que vale a pena para todo mundo que está inserido no varejo, na indústria, né, dar uma olhada nos próximos anos, que eles vão ser bem interessantes para a precificação, né, como um todo, e para a tecnologia no varejo, né? Perfeito. Agradeço as considerações, as dicas finais aí. Também vou deixar todos os links, né, e contatos que você comentou aqui na descrição. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Mais uma vez, aproveito para informar que já liberamos a versão mais recente, a 2022, do nosso e-book sobre tendências tecnológicas para o varejo. A ideia foi juntar em um único material as principais e mais modernas tendências tecnológicas do mundo para que você, varejista, possa conhecer um pouco mais sobre essas tecnologias e também, se fizer sentido, implantar nas suas lojas ou processos. Eu vou deixar o link na descrição. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn ou nos grupos de Facebook e WhatsApp, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá, bluesoft.com.br, ou envie um e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até a próxima!